Bom, pessoal, vamos começar? Para a gente ver se a gente termina pelo menos essa primeira parte de distâncias hoje, para a gente poder começar depois as coisas mais interessantes. Quer dizer, mais interessantes não, né? Mas assim, envolvendo um pouco de termodinâmica, teoria cinética e tal, né? Então, não sei se vocês estão lembrando, mas a gente estava procurando, na aula passada, determinar quem seria o elemento de integração bidimensional, né? Quando você tem a seguinte situação, digamos que você tem aqui um feixe de luz que você recebeu aqui, tá certo? E você quer saber o elemento de integração aqui, certo? Ou seja, aqui como é tridimensional, as nossas coordenadas são r, θ e φ, então você quer saber como é que fica o elemento de integração bidimensional quando você está variando somente θ, φ, certo? Eu expliquei para vocês que essas medidas de área são feitas a partir de duas formas, né? Só que essa duas formas ela pode ser qualquer coisa. A gente viu que ela é forma um espaço vetorial unidimensional, no caso dessa integração aqui. Então você tem uma função arbitrária que a gente precisa determinar e uma coisa assim, dθ, dφ, tá certo? Que é o que você vai usar para fazer a integração aqui. Ou não tem uma luz aqui não, né? Bom, o que a gente fez? A gente pegou o transporte paralelo desse negócio. A gente transportou paralelamente o nosso dA, né? E exigiu que esse transporte paralelo fizesse a medida. Cadê? Deixa eu ver. Não é isso que eu queria fazer. A gente pega aqui, por exemplo, o transporte paralelo do nosso dA, seja φ, seja θ, né? E a gente exige que esse cara aqui meça a mesma coisa. Tá certo? Ou aqui φ ou θ. Basicamente é isso. A gente quer que esse cara transportado meça a mesma coisa. Isso aqui mostrou pra gente que f de θ e φ tinha que ser uma função que era constante em φ. E em θ, a dependência era muito simples, era uma constante e uma dependência assim, tem que ser sempre seno de θ. Tá certo? Como a gente está trabalhando numa situação onde a gente fixou o R e implicitamente aqui, né, eu devia ter colocado o T, então essa é uma função qualquer de T e R. A gente não sabe quem é ainda, tá certo? E como eu falei para vocês, para a gente fixar essa constante aqui, a gente tem que normalizar a nossa medida de área, tá certo? Porque isso aqui só garante que a... Pode falar. Eu perdi o original e se a gente estava fazendo transporte paralelo sempre de vetor. Isso. Eu queria ver como faz transporte paralelo de um forma e dois formas. Você poderia definir? Tá, o que eu vou fazer aqui? É porque tudo que você faz, para você definir uma coisa com uma forma, você usa aquilo que você já definiu para o vetor e faz tipo uma reflexão para cima da forma, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente tem aqui o nosso dA, transporte, né, via φ ou θ, o θ ou φ aqui, de um vetor V e um vetor U, tá certo? A gente exigiu que esse cara aqui, que você pode imaginar que é o transporte, né, de θ por dA, medido em V e U, tá certo? Deixa eu ver um pouquinho. Tenho só um detalhezinho aqui rapidinho. Não é exatamente isso não, peraí. Esse transporte da segunda linha. Isso, não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque, tá vendo? Esse dA, ele já está sendo medido no ponto transportado. Então, isso, seria... Sem transportar o último. Eu lembro que você queria que fosse a mesma área, calcular os dois antes de Isso. É porque justamente é aquele negócio que eu estava falando. Quando você transporta o vetor, você está transportando o vetor daqui para cá. Você pode imaginar que você está fazendo um push forward, certo? Está empurrando o vetor. A área, você vê que essa área aqui, ela foi puxada de volta para uma medida que age nos pontos originais.
Ó, pensa bem, aqui, esse P e o meu U estão definidos em TPM, nesse ponto do espaço P aqui, tá certo? Quando eu aplicar Tθ, o U, por exemplo, esse cara aqui pertence a T, aí agora o deslocamento desse transporte aqui, tá certo? Então, digamos um P mais Δθ, é uma notação bem frouxa, só para vocês entenderem que esse aqui é o mesmo ponto anterior, entendeu? Esse é o ponto P, onde eu desloquei Δθ naquele sistema de coordenadas. Tá certo? Ou seja, esse cara transportou e levou o vetor V para esse outro novo ponto aqui. Mesma coisa para o ponto V, o vetor V também veio para esse novo cara aqui. Tá? Então você vê que aqui eu estou pegando o dA quando ele age num vetor desse e um vetor desse aqui. Tá certo? Mas isso define para mim um objeto que é um pullback que me dá um TdA que está agindo aqui. Dois vetores daqui. Tá certo? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer que esse cara aqui, que é o pullback que eu trouxe lá da frente, mede a mesma área que o dA em P mediria. Tá? Eu vou dizer aqui, né? T θ dA2 é igual a dA2. Tá certo? E isso me deu duas equações, porque eu faço isso por Tθ e por Tφ. E essas duas equações, quando eu resolvo, eu encontro o meu F aqui, tem que ter essa cara. Tá certo? Beleza. Bom, agora como é que a gente vai fazer para normalizar essa bagunça, certo? Porque veja, como eu falei para vocês, isso aqui só dizendo que é a mesma área medida. Mas se você multiplicar aquela forma por uma constante qualquer, ela continua medindo a mesma coisa, tá certo? Ou seja, o transporte paralelo continua igual. O transporte paralelo é linear, tá certo? Então, a gente precisa de uma medida disso. Vamos lá encontrar uma. Uma maneira de medir o tamanho da dois formas para a gente, tipo, normalizar ela. Certo? Então, a gente chegou na forma que eu queria, que está ali, tá certo? Agora é o seguinte, na minha folha, meu DS2, eu vou botar uma barrinha aqui para lembrar que ele está nessa folha onde eu fixei R e T, ele é assim, ó. Esse cara vai ser A2, R2, seno ao quadrado de θ, dθ2, mais A2, R2, dθ2. Tá certo? Ali é dφ, depois dθ. Beleza. A gente pode usar uma métrica para fazer um mapa entre forma, né, que é aquela medida de tamanho de um gradiente, né, que a gente viu lá atrás, né, em vetores. A gente pode mapear uma coisa na outra. É fácil, né? Se eu pegar aqui ds2, isso aqui vai ser ds2 do gama θ, isso aqui é quanto, pessoal? É A2, R2, dθ. Tá certo? Um dos dθs age aqui, lembra que o ds age em dois vetores. Se eu ajo ele só num vetor, como ele é simétrico, não preciso me preocupar na ordem, tá certo? Eu pego simplesmente um dθ atuando num vetor e o outro dθ fica quietinho, certo? E ds2 barra atuando em θφ vai ser A2, R2, seno ao quadrado de θ dφ. Tá certo? Ou seja, você sabe que essa forma é não degenerada, você sabe que esse negócio é inversível, então é a mesma coisa dizer que, deixa eu ver se eu definir assim, isso, que ds, não usei essa anotação não. Deixa eu ver se eu imponho essa anotação ou não. Tá, vamos fazer aqui. Vamos lá. Eu vou definir esse cara assim, ó. O meu ds menos 2 barra, ele atua em dθ
ele vai ser a inversa desse mapa aqui, tá certo? Isso aqui vai ficar 1 sobre A2R2 gama teta. Tá certo? É um mapa para 1 para 1. Eu já tenho todo eletrônico na base, eu sei que como eletrônico é qualquer coisa, é um mapa linear, a gente sabe, né? E a mesma coisa vai acontecer para o nosso DS2, menos 2, atuando em D, φ. Vai ser 1 sobre A2, R2, gama φ. Certo? Ou seja, isso aqui permite para a gente fazer o quê? A gente vai definir o DA menos 1 como sendo o meu DA menos 2, né? Como meu A2 atuando em DS menos 2, DS menos 2. Também podia ter um seno quadrado em algum lugar. Tinha aqui. Estava só vendo se estavam atentos ou não. Então, veja. Esse cara aqui, ó, ele age em 2 formas, tá certo? E te retorna um número. Ele é o inverso daquela 2 formas, ele é um bivetor. Só que ele age em 2 formas. Você bota uma forma aqui, essa maquininha transforma a sua forma num vetor. 2 uniformes. Né? 2 informas, isso. Tá certo? E na prática é fácil a gente ver isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual, ou seja, DA menos 2 é igual a C, T e R. Ali a gente já tinha o nosso seno de θ, dividido por A quarta, R a quarta, seno ao quadrado de θ. Tá certo? Tá bom? Tá confuso? Como é que tá? É porque assim, é um monte de informação nova, né? É que eu entendo quando a gente parte realmente no geral, mas parece que a inversa ali está levando uma degenerescência dos números ali. Qual a degenerescência? Por exemplo, quando θ for igual a 0, Ah não, θ igual a 0 você esquece. esqueço. Porque veja, θ igual a 0, a sua métrica original já não faz sentido. Ela mede 0 em gama φ. Gama φ tem módulo 0. É porque esse sistema de coordenadas é degenerado para φ igual a 0, né? Para θ igual a 0, que é o polo norte do sistema de coordenadas esférico. Tá. Beleza. Ela de fato é degenerada, mas é porque você está usando ela num ponto do sistema de coordenadas onde ela não está definida. Certo? Ou seja, ela não é degenerada. Ela não é não degenerada. Entendi. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? O que você fez aí? Eu simplesmente escrevi essa expressão explicitamente. Lembrando que a gente está fazendo da seguinte definição. A gente fez o seguinte, né? A gente tem, por exemplo, o D, θ, atuando no gama φ. Isso aqui é igual a 1. Lembra que a gente definiu isso lá atrás? A gente mostrou isso, né? Eu simplesmente defini que gama θ atuando em D θ é igual a D θ atuando em gama θ. Isso é uma coisa que a gente faz muito quando vai definir vetor, covetor, e aí você tenta encontrar quem é o covetor do covetor, e você descobre que o covetor do covetor, ele é naturalmente o vetor. Né? Porque você tem o seguinte, você tem um espaço vetorial, e aí você tem os funcionais lineares que levam esses vetores em números. Esses são os covetores. Aí você pergunta assim, quem são os mapas que levam esses caras em números? São esses aqui, basta eu definir assim, essa brincadeira. Eu defino que a ação de um para o outro, só que eu já sei como agir o outro no 1, eu defino que a ação do um no outro é do outro no 1. Eu fiquei confuso na primeira linha. O que está dentro dos parênteses? É dr-2? Isso, dr-2, abre e fecha parênteses com alguma coisa que vai ser colocado lá. É, porque parece um pouco DS, DR. Não, é ds. ds é esse aqui, ó. DS? DS. Tá, entendi. Então é na métrica inversa.
Isso. Tá, entendi. Seria a métrica com os índices em cima, se você preferir. Entendi. Mas aí o que quer dizer o parênteses vazio? É só a métrica sem nada quando? Porque, por exemplo, quando a gente escreve a própria métrica, né, assim, quando você escreve DS2, ele supostamente é assim, né? Sim. Porque é a mesma coisa. Beleza. Ou seja, você bota um vetor aqui e um vetor aqui, esse cara te dá um número. Agora você bota um covetor aqui, esse negócio te dá um número. Concordo. Eu não entendi o que esse DA-2 significa. O DA-2, ele vai ser... Que notação não seria mais específica se fosse DA2 a menos 1? Seria melhor. Seria melhor, sim. Você tem razão. Foi só o objeto que, quando ele atua no DA, ele dá o inverso. Não. Por exemplo, como é que a gente mede área, volume em espaço tridimensional? Usando Levitivita. Você já viu isso aqui? Não, o Levitivita sim, mas... Se pegar o Levitivita e botar VI, UJ e WK, esse cara vai pegar esse paralelepípedo aqui, né? Não vai ser exatamente paralelepípedo? É paralelepípedo. Vai pegar o paralelepípedo, esse negócio aqui vai te dar o volume do paralelepípedo, certo? A questão é o seguinte, quando você está trabalhando com uma métrica euclidiana, a métrica é delta de Kronecker. Então, se você subir os índices desse cara aqui, talvez você já tenha visto esse, ó. Mas ele é igual a esse aqui. Certo? O que esse cara aqui faz? Ele pega 3 covetores e te dá tipo, a medida do volume do paralelepípedo dos covetores. É mais difícil de interpretar. Mas é isso que ele está fazendo. Esse cara aqui seria uma 3 forma e esse cara aqui seria a inversa daquela 3 forma. Certo? É só isso. Só que, na verdade, desculpa, não é a inversa, não. Eu estou falando, eu acho que eu dei um nome ruim para cá mesmo. Eu acho que está confuso isso aqui. Eu vou dar outro nome para esse cara aqui. Isso aqui é o D2 mesmo. Que nome eu dou para esse? Porque, na verdade, esse aqui é o DA2 que foi transformado num bivetor usando a métrica. É a métrica que transformou. O ideal seria você chamar esse cara tipo um G aqui, uma coisa assim. Não? É porque assim, na prática, se você for pegar um livro bem formal, eu ver se vocês me ajudam a dar um nome bom para isso aqui. No livro bem formal, você faria o seguinte, você pega o seu epsilon, mini, alfa, beta, tá certo? E você vai definir o outro epsilon assim, G, mi, lambda, G, ni, gama, G, alfa, teta, G, beta, psi. E esse cara aqui é esse símbolo aqui, ó. Lambda, gama, alfa, teta, psi. Esse é o objeto que a gente está olhando agora. Esse DA-2 que eu tinha escrito é esse objeto aqui, ó. Então, será que não ficaria mais claro só temporariamente escrever essas duas equações no índice? Não, vai ficar bem mais difícil. Eu fiz com índice, mas eu acho que fica mais obscuro. Tá, então na falta de um bom nome para esse cara aqui, eu vou continuar chamando assim. Não. Eu vou fazer assim, ó. Pronto. Resolvido. Isso é igual a isso aqui. Tá? Beleza? Só que agora você pode fazer o seguinte. Você pode agir esse DA2, DS-2, chamar ele assim, ó, DA2, DS-2, você pode agir ele em DA2. Tá certo? Vamos escrever isso aqui direitinho. Vou usar essa expressão aqui que é mais fácil, tá? E a questão do índice, eu acho que o que mais facilita ver, não usar índice, facilita mostrar o que eu vou mostrar aqui agora, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aquela expressão DA2, DS-2,
né? Essa expressão aqui foi aquela que eu chamei de C de T, R. Aí eu posso botar assim, R à quarta, A à quarta, seno teta, né? E esse cara aqui fica assim, gama teta, gama φ. Tá certo? E aí você precisa atuar gama teta, gama φ em d teta, d φ. Tá certo? Como é que você faz isso aqui? Por definição, a gente viu lá atrás que gama teta, gama φ, né? Esse cara é assim, ó, d teta, d φ menos d φ, d teta. Tá certo? Esqueci de botar o produto tensorial aqui. Tá certo? E esse cara aqui é a mesma coisa. É gama teta, gama φ menos gama φ, gama teta. Certo? É essa atuação que eu quero fazer aqui. Eu já mostrei para vocês, né, que com a ação do produto tensorial é o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo sempre. Então por isso que é bom abrir assim para você ter clareza do que está fazendo, tá? Bom, aqui que eu acho que escrever dessa forma deixa mais fácil de ver o que vai acontecer em geral, tá certo? Porque quando você escreve o antissimetrização, você vai ter todas as ordenações possíveis daqueles vetores de base, tá certo? Que respeitem a antissimetrização. Ou seja, você tem todas as ordenações possíveis, de forma que quando você troca qualquer duas delas, você obtém um sinal de menos. Certo? Quantas formas eu posso fazer isso? Ó, digamos que eu tenho 4 vetores de base. Eu quero montar a antissimetrização, né, de E0, E1, E2, E3. De quantas formas possíveis eu posso fazer isso? 4 fatorial. 4 fatorial. Aí você monta 4 fatorial e depois você tem que botar o sinal de menos no lugar certo para ficar antissimétrico. Certo? Mas então aqui tem 4 fatorial, nesse caso 2 fatorial, que é 2, ordenações possíveis e um sinal de menos no lugar certo. E aqui também. Só que a ação desse cara nesse aqui só vai dar uma vez. Ou seja, esse aqui vai dar 1 aqui e esse vai dar 1 aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tiver E0, E1, E2, E3, agindo... Não, desculpa. Agindo em E1 tio, E0 tio, E2 tio, E3 tio, isso aqui vai dar 0. Ou seja, esses caras podem até coincidir, mas se um não coincidir, vai dar 0. Então, quando você fizer a ação de todos sobre todos, só um vai coincidir com o outro. E os que vão coincidir vão ter sempre o mesmo sinal. Tá certo? E como eu tenho 4 fatorial naquele caso, eu vou ter 4 fatorial como um número. Vai dar 4 fatorial essa ação aqui. Isso aqui, desse cara aqui, vai dar 2. E naquele caso, se eu agir todos sobre todos, vai dar 4 fatorial. Eu não posso ter isso no fim da sua aula lá. Você falou que ia calcular o DA, do DS menos 2, do DA... Que é isso? Isso. Eu escrevi só isso aqui primeiro, para lembrar que o elemento que está atuando é esse aqui. Aí eu escrevi ele atuando nesse cara aqui, que é o cara que vai aparecer, que é o original do DA que eu apaguei ali, né? Que é esse aqui, ó. Lembrando que o nosso DS menos 2 em cima do DA2 primeiro, vamos fazer isso? Dθ dφ.
Aí como eu vou agir isso aqui nisso, eu agi primeiro isso nisso. Ah, esse ds é menos 2 já agiu em cima do DA2. Isso. Ah, entendi. Já é aquilo lá, já é esse cara aqui, ó. Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Se vocês estão usando uma base coordenada, esse número aqui, que vai ser a ação dos vetores antissimetrizados agindo nas formas antissimetrizadas, vetores antissimetrizados agindo nas formas antissimetrizadas, vai dar sempre n fatorial. Se for uma 2 forma, vai dar 2 fatorial. Se for uma 3 forma, vai ser 3 fatorial. Se for uma 4 forma, 4 fatorial. Certo? É sempre assim. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque agora, agora eu vou agir, vai ficar assim. DA2, ds menos 2, DA2. Isso aqui vai ser o quê? Esse termo aqui, que eu já tinha, vezes aquele CT lá, e o seno vai ficar assim. CTR ao quadrado dividido por A ao quadrado R quadrado. Esse seno aqui corta com aquele seno de lá, vezes 2 fatorial aqui. Certo? E a gente define, justamente, a gente quer que esse cara aqui seja igual ao que seria se fosse só os elementos de base. Né? Ou seja, a gente quer que isso aqui seja igual a 2 fatorial. É assim que a gente normaliza a forma de integração. Certo? Coincidentemente, essa normalização é a que faz, no caso de geometria euclidiana, você recuperar aquele conceito de base vezes altura e tal. Se você pegar base vezes altura, ou área do triângulo e tudo, e sempre multiplicar por uma constante arbitrária, tipo 38, vai estar tudo bem definido. Só que agora vai estar tudo vezes 38, entendeu? Você fala assim, a área do quadrado é base vezes altura vezes 38. A área do triângulo é a fórmula base vezes altura dividido por 2 vezes 38. E você pode fazer isso à vontade, só vai ser estranho. Certo? Que é basicamente o que a gente está vendo aqui. Na definição de área tem essa constante que é livre e a gente normaliza ela fazendo essa imposição. Que a medida de área aplicada nela mesma tem que dar n fatorial. Certo? É assim que você normaliza a 4 formas de integração no espaço-tempo. É assim que você encontra o raiz de menos g lá para a ação de Einstein-Hilbert. Está compreensível ou está muito... Então, tu vai interpretar esse dA ao quadrado, ds esse termo aí. Eu pego o meu dA ao quadrado, que age em 2 vetores. Aí, quando eu faço essa composição aqui, isso aqui passa a ser capaz de atuar em 2 formas. Para ele agir numa 2 forma, eu tenho que abrir a 2 forma assim. Porque aí a ação dele numa 2 forma é a ação dele em 2 forma e a ação dele em outras 2 forma. Só que quando esse age nesse, dá 1. Esse age nesse, dá 1 também. Mas quando esse age nesse, dá 0 e esse dá 0. Primeiro, essa relação que a gente colocou é equivalente àquela expressão de epsilon, I, J, K? Isso aqui é isso. Ni, alfa, beta. Ni, alfa, beta, definido daquele jeito, igual a 4 fatorial. Tá, fica mais claro o que significa. Mas, mesmo assim, eu ainda não entendi o pulo foi dado da última linha do quadro da esquerda para o outro. Eu entendi a informação do fatorial, não entendi onde ela foi nessa conta. Então, quando eu agir esse pedacinho aqui, nesse dA aqui, ele passa por isso aqui, porque isso aqui é uma aplicação linear, e vai ficar isso agindo nisso, que dá 2. Isso aqui é igual a 2. Isso é igual a 1 menos 1? Isso é igual a 1 mais 0 mais 0 mais 1. Mais 1, né, Juliano? Tá. É verdade. Certo? E no caso quadridimensional é 4 fatorial. Eu expliquei dessa forma porque toda vez que eu li um livro de geometria diferencial ou de relatividade geral, eu ficava na dúvida o que significava normalizar as formas assim. Por que você normaliza a forma com esse 4 fatorial aqui? Eu sei que eu recupero aquele resultado que todo mundo sabe quando eu faço isso, mas eu queria entender a razão de se fazer isso, entendeu? É arbitrário, tá? Você poderia deixar o 4 fatorial lá. Você pode dizer que isso aqui tem que ser igual a 1.
Agora a tua medida de área tem um 2 na frente, mas é como eu falei para vocês, é ter aquela medida de área que todo mundo conhece vezes 2. Não tem por que fazer isso. Certo? Agora eu estou confuso de novo. Qual que é o significado geométrico dessa normalização? É porque quando você estiver trabalhando com... por exemplo, vou te dar o exemplo aqui do... Se você pegar o seguinte, vamos pegar dx, dy, dz, agindo em dx, dy, dz. Tá certo? Pensa na métrica euclidiana. Na métrica euclidiana você tem d2s é igual a dx ao quadrado, dx2 mais dy2 mais dz2, certo? Então é fácil ver que o mapa da métrica leva esse cara nesse e vice-versa. Então isso é igual a isso. Se você abrir essa expressão aqui, isso aqui vai dar 3 fatorial. Certo. Entendeu? Então você exige que uma 3 forma de integração tem que ser igual a 3 fatorial, tem que ser igual a dimensão fatorial. Entendi. E o cara da esquerda, que é um trivetor, ele é aquele objeto maluco que a gente estava conversando agora, que é o dA quadrado aplicado no ds. Isso. Beleza. Isso. Agora ficou bem mais claro. Isso. Obrigado. Nada. É porque vocês já viram isso muitas e muitas vezes em notação de índice. Mas acho que vocês nunca viram isso assim. Né? Porque, digamos, quando você escreve um tensor de verdade, ele é assim, né? T, mini, del. Tá errado. T, mini. Ele é assim, del, mi, del, ni. Isso aqui é um tensor. Tá certo? Aí você fala, vou subir o índice e descer o índice. Que objeto é esse? É um novo objeto geométrico, né? Que vai ser o seguinte, vai ser um T', que vai ser assim, T, mi, ni, mi, D, ni. D, x, ni, se a métrica for diagonal 1. Ou não, desculpa. Isso aqui está certo. Sim. Não adianta para gente ler um novo objeto geométrico. Esse objeto geométrico ele leva 2 vetores no número. Esse aqui leva um vetor e um corvetor no número. Ao contrário, esse aqui leva 2 corvetores no número e esse leva um corvetor e um vetor no número. Por isso que a gente fica subindo e descendo índice à vontade com notação indicial e a gente perde exatamente o que a gente está fazendo. A gente está transformando o objeto, é um novo objeto geométrico. Certo? E é basicamente isso que eu fiz. Eu peguei um objeto que era, na verdade eu peguei dx e transformei em del. Tá? Para justificar por que você está igualando com 2 fatorial na normalização. Mas explicitamente você já sabia a resposta. Porque para mim não está claro. Não, a minha argumentação é a seguinte. Esse objeto 2 forma que mede áreas, ele é sempre indefinido a menos de uma constante. Você precisa de alguma coisa para fixar essa constante. A gente usa aquela convenção que faz com que essa medida de área se reduza à que a gente usa convencionalmente na física, na geometria euclidiana. E essa convenção, essa convenção é igualar esse negócio a n fatorial. Mas é uma convenção. Certo? A própria métrica é assim. A métrica euclidiana, você poderia colocar um número ali. Você poderia dizer que ela é 5. Ou seja, né, qualquer coisa que você mete na coordenada, você multiplica por 5 para ter a coisa em metros, por exemplo. Você pode fazer isso. Isso é complicado, seria estranho, mas você pode fazer isso. Entendeu?
Sim. Não, e hoje a gente bota o fator de escala também. Porque aí quando muda, você é obrigado a deixar esse negócio lá livre. Tá bom? Bom, então é fácil de ver que isso aqui leva a gente a CTR. Como a gente não quer mudar o sinal da área, né? A gente mantém aqui a raiz positiva. Esse negócio aqui vai ser A2, R2. Muito detalhe. Ali tem produto E de vetor. Produto E de vetor é algo de forma? É exatamente igual. É simplesmente você pegar todos os produtos tensoriais, simetrizando ou antissimetrizando. Então, isso aqui é assim e, portanto, a nossa área de integração vai ser igual a 2 R2 seno de θ dp. Tem que apagar aquele quadrado ali. Esse quadrado aqui? Não, é porque está errado isso aqui. Aqui é a quarta. Ah, Obrigado. olhei outra coisa e corrigi. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá certo, pessoal? Então, parece que a gente deu uma volta muito longa para fazer uma coisa meio óbvia, mas eu vou mostrar, por exemplo, quando a gente for discutir agora de distância diâmetro angular, eu vou mostrar que você, por exemplo, dependendo do tamanho do objeto cosmológico, astrofísico que você está medindo, você pode ter efeito de projeção, justamente porque as suas hipóteses são muito fortes. E a mesma coisa vai acontecer se você precisar projetar alguma coisa, por exemplo, esse seminário que a gente viu mais cedo, né, do Journal Club. Esses efeitos de projeção, eles têm a ver justamente com o fato de que, às vezes, você está medindo uma coisa, digamos que você está medindo uma galáxia. Uma galáxia não, um aglomerado de galáxias. É um aglomerado de galáxias muito grande. E aí ele tem alguns quiloparsecs de comprimento. Só que você está olhando ele é muito alongado. E esses quiloparsecs faz que a ponta mais distante dele esteja, naturalmente, a 10 quiloparsecs de distância da outra ponta dele. Então, você não está medindo um objeto assim no céu, com uma variação só angular. Você está medindo um objeto que tem um pedaço para lá e um pedaço para cá. O tempo que demora para a luz que está na ponta mais próxima chegar para a gente é diferente do tempo que demora para o outra chegar. Então a gente vai ter uma distorção devido também ao fato de que esses fótons que estão trazendo informação sobre o objeto estão vindo e chegando em tempos diferentes. Isso vai dar uma distorção a mais no objeto, entendeu? Então, se você precisar levar em consideração esse tipo de coisa, pode ser necessário ter que medir áreas agora em situações inclinadas. Porque essa área aqui, assim, é perfeito angular. Eu estou medindo uma coisa que veio perfeitamente de uma coisa que é um arco. Só que raramente as coisas são arcos, né? Digamos, eu estou medindo uma galáxia aqui. Digamos que a galáxia seja uma espiral que esteja assim. Eu estou olhando ela aqui. Aí eu estou vendo esse arco aqui. Eu estou aproximando minha galáxia por esse arco. É claro que esse raio aqui, geralmente a distância de sei lá quantos megaparsec, quiloparsec, esse negócio está de distância de mim. Se esse raio for muito grande, é claro que a galáxia precisaria ser muito grande para ver algum tipo de efeito de distorção devido ao fato dela não estar alongada ao longo do raio, entendeu? Mas se você for pensar, por exemplo, que às vezes a gente está medindo oscilações acústicas de bárion, as oscilações acústicas de bárion são oscilações ao longo de várias galáxias, ao longo, às vezes, de aglomerados de galáxias, que tem uma distância de 150 megaparsec entre essa escala, que é uma distância... É uma régua padrão, é uma escala de 150 megaparsec. E uma escala de 150 megaparsec já é uma coisa que pode ter um efeito de projeção grande, entendeu? E aí, muitas vezes, você pode ter que levar em consideração esse tipo de conta aqui numa situação mais complicada, onde agora você não está olhando, você está olhando um negócio que tem componente θ, φ e r, porque, digamos, ele está um pouco mais profundo. Ele tá, né? Por exemplo, esse cara aqui seria θ, φ e r, porque ele está andando aqui numa distância, ele tem que andar um r para cá, ó. Entendeu? Você tem que fazer uma projeção do tridimensional e a distorção de como ele chega aqui. A gente vai ver a distância de diâmetro angular e eu vou mostrar um pouco disso. E a distância, a luminosidade também. Tá certo? E hoje em dia, esse tipo de efeito é muito importante, começa a ser muito importante. Né? Tanto no LSST, no Euclid, as suas ferramentas têm que levar em consideração isso. Certo? Beleza. Em questão da sobrenumeração, a gente discutiu essa imposição que a gente coloca no N fatorial.
Aí a gente fixou a constante do CTE, que deu o H, deu, no fim das contas, o determinante da nossa métrica. E no caso geral, que eu me lembro, sempre aparece esse determinante. Por que sempre aparece o determinante quando a gente faz a normalização da forma de volume? Parece que me parece que ele deve surgir naturalmente quando a gente vai construir a forma de volume com a normalização do N fatorial, certo? Sim. Ele sempre vai aparecer o determinante para isso. Isso. Em qual passo da conta exatamente? Então vamos lá. Epsilon, eu vou fazer mini alfa, só fazer tridimensional, só para não escrever tanta coisa, tá? E aí esse cara aqui vai ter assim, beta, lambda, mi beta, ni gama, lambda. Então é isso que a gente está igualando a 3 fatorial. Tá certo? Agora vamos ver o seguinte. Se eu olhar esse objeto, esse cara junto com as métricas, isso aqui já é totalmente antissimétrico nesses 3 índices aqui. Tá certo? Se eu pego uma coisa totalmente antissimétrica conectada com uma outra coisa totalmente antissimétrica, deixa eu ver como é que eu argumento isso. Só um segundo. Beta gama, alfa, beta gama. Agora o argumento me escapou. Basicamente o que acontece é que você pode pegar esse cara aqui e botar 1, 2 e 3 aqui. E aí você pode substituir esse cara aqui com Mi 1, G, Ni 2 e G alfa 3. Por que você pode fazer isso? Sabemos que esse é o único que sobrevive? Não entendi errado. Isso, então eu lembrei do argumento. Beleza, você tem que falar que isso aqui é 3 fatorial, certo? Então vamos lá. Quando você pega esse cara aqui, esses aqui já são totalmente... Pensa que esse cara está junto com esse e é o epsilon com os índices em cima e é um tensor totalmente antissimétrico, certo? Então eu posso fazer o seguinte, o argumento subindo na minha cabeça. Eu posso pegar e abrir essa soma, tá certo? Então eu vou ter o caso 1, 2, 3 com 1, 2, 3 aqui, tá certo? Depois eu vou ter o caso 2, 1, 3, aí vai ser 2, 1, 3 aqui, tá certo? Quando eu rearranjar esse cara aqui para ele ficar 1, 2, 3, isso aqui tanto faz, porque esse produto aqui é simétrico, é um produto de números, e eu vou ter que reordenar esses aqui agora de novo. Só que o que eu reordenei para reordenar esses, eu vou ter que fazer aqui. Então, se esse mudou o sinal, esse mudou também, então não muda o sinal. Tá certo? Então, quando eu abrir esse somatório aqui, só esse somatório desses 3 caras com esses 3 caras, quantos termos eu vou ter? 3 fatorial. Né? Porque vai ser todas as maneiras de eu ordenar 1, 2 e 3. Tá certo? Eu posso 1, 2 e 3, eu tenho 3 possibilidades aqui, usei uma, só tenho 2 aqui, usei mais uma, só tenho uma aqui. Então é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai valer sempre. Certo? Então isso aqui vai virar isso vezes 3 fatorial, igual a 3 fatorial. E eu tenho aqui esse cara aqui, Mi alfa. Aí você se pergunta, o que é isso vezes isso? Isso é a fórmula do determinante. Isso aqui é de G vezes 3 fatorial. Você normaliza, que é aquela normalização da métrica, da área que a gente está fazendo, é escolher epsilon 1, 2, 3 igual a 1. Vezes 1 igual a 3 fatorial. Tá certo? E é claro que isso aqui só vai funcionar se a métrica for euclidiana. Tá certo que a determinante tem que ser igual a 1. O que é? Espera um pouquinho, acho que isso aqui também é determinante do inverso da métrica. Espera aí, não. Não tinha que vai ser tipo raiz? Não, aparece a quadrado e tira a raiz. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com esse C aqui.
Tá. Basicamente. Não, é porque esse cara aqui não é 1, 2. Esse cara não é igual a 1. Esse cara tem que ser determinante da métrica. Não, justamente. Desculpa. Não, na verdade, é isso aqui, pessoal. Eu falei besteira quando eu falei que isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Eu falei besteira. A normalização já está posta aqui. Isso aqui é igual a 3 fatorial. Esse aqui é determinante da inversa da métrica. Só que o determinante da inversa da métrica é 1 sobre o determinante da métrica. Certo? E aí você tem que esse cara aqui, 1, 2, 3, ao quadrado é igual ao determinante de G. Certo? Desculpa a confusão, deixa eu explicar aqui. Esse com esse, tá certo? É exatamente epsilon 1, 2, 3 vezes determinante da métrica. Vezes determinante disso aqui. Certo? Por isso que isso aqui aparece ao quadrado. Então, é isso que eu estou explicando. Esse objeto, junto com esse aqui,
não só mantém o módulo dele, mas também a direção. Nesse caso, ele mantém a direção. Nesse caso aqui, em caso. Nessa conta específica. O que isso contém em específico? Até onde eu posso dinamizar isso? Isso aqui só valeu porque o gama teta tem essa característica da derivada de gama teta ser proporcional a gama teta. Isso vai ser a mesma coisa para gama φ? Para gama φ também. Também vai. Vai, mas o gama R já não é verdade. A gente viu isso, né? Querendo tirar... Então, porque basicamente o que você está falando é que uma coisa que vem ao longo de uma geodésica, mas apontando para uma direção ortogonal à geodésica, se mantém igual. Pera, é isso que eu estou falando. É isso que as contas estão falando? Isso. Essa Mas conta... se estivesse apontando para a geodésica... Aí não. Aí não? Justamente por isso que eu estava falando, que um objeto que tiver parte vista do futuro e parte no passado vai ter esse problema. Porque justamente o quanto ele está no futuro e quanto está no passado muda ao longo do tempo. Então, um vetor permanentemente transportado ortogonalmente à geodésica vai manter não só as componentes, mas também... Em Friedman. Sim. Isso. Obrigado. Tá certo? Bom, ou seja, a gente sabe que o módulo do U medido hoje vai ser igual ao U lá original, vezes o A no momento da emissão, vezes a coordenada radial do fóton no momento da emissão. Tá certo? Isso é o que a gente vai chamar ou seja, a gente vai chamar de isso aqui de distância diâmetro angular. Tá certo? Porque é aquilo que eu preciso multiplicar o tamanho do meu objeto para saber como que eu vou ver ele aqui. Tá certo? Então, a gente define aqui que a distância diâmetro angular, que é dada por dA, vai ser igual a... Aí eu vou multiplicar por A0 e A no momento da emissão, dividido por A0. Eu só multipliquei e dividi por A0, tá? Vezes seno de raiz de K dC dividido por raiz de K. Certo? Então, por que eu multipliquei pelo A0 aqui e dividi? Porque esse aqui seria o equivalente à distância comóvel. Certo? Ou seja, esse cara aqui é a medida do tamanho do objeto visto por nós, só que hoje. Essa mesma medida desse objeto medido por nós hoje, em outro momento, seria ter que multiplicar por um fator de escala diferente. Pode repetir, por favor? Essa aqui é a medida, né, isso aqui tudo é a medida do objeto, é o tamanho do objeto medido por nós hoje. É o objeto que chegou hoje medido no tamanho hoje. Se fosse ele medido hoje, mas o tamanho dele amanhã, ele seria diferente. Tá certo? Você teria que mudar daí para o primeiro A0, não o segundo. Ou os dois. Eu teria que mudar esse cara aqui. Mas o segundo continua A0. O segundo continua zero. Isso. Certo? É aquele monte de fator de escala que aparece que eu falei para vocês lá atrás. Certo? Então essa é a distância diâmetro angular. E novamente, ela é tão boa quanto for o tamanho, quão pequeno for o objeto em relação a essas distâncias que estão aparecendo aqui. Certo? Por que não deixar o primeiro A0 como A de D? Porque se A0 é hoje, ele é sempre igual. Então, mas daí a distância diâmetro angular dessa forma só vale para hoje. A gente não vai... Mas a gente está sempre medindo hoje. Não, tudo bem. Você poderia falar desses experimentos de drift, né? O que é drift? De variação. Você pode medir o tamanho do objeto e passar tipo 30 anos medindo o tamanho do objeto e ver se ele muda. Tá certo? Mas aí é mudar um pouco essas coisas aqui. Eu fiquei confuso com o papel do zero que está em cima e embaixo.
como simplificou ele? Algum deles Não, eu acabei de enfiar ele, na verdade ele nem estava aparecendo, ó. Eu coloquei ele aqui. Sim. Eu dividi e multipliquei por ele. Por que isso? Isso não entendi. Porque a gente faz, da mesma forma que a gente faz a distância com móvel, a gente faz assim, ó. Distância com móvel é igual a integral de t da emissão até a t da observação de 1 sobre a dt. Certo? A gente sabe que isso vai ser a distância do fóton hoje se eu multiplicar por A0. Então isso aqui vai ser d igual a A0 dc. Agora, essa mesma distância que o fóton percorreu em outro tempo qualquer, eu posso obtê-la, ao invés de multiplicar por A0 aqui, multiplicar por outro fator de escala. Então, se enfiou ali para ficar evidente que essa distância física é um fator de escala, é a mesma distância com o móvel. Exatamente. Só que essa aqui seria a distância diâmetro angular com móvel e essa aqui é a física. Ok. Então a gente tem a distância diâmetro angular, agora a gente quer a distância luminosidade. Bom, pessoal, primeira coisa é o seguinte, energia do fóton. A gente já sabe que VT é igual, VT0 é igual a o VET AE sobre A0, certo? Ou seja, a gente já tinha colocado aqui atrás, que para a geodésica do fóton, essa componente da velocidade dele decai dessa forma, certo? E a gente sabe que isso aqui dá pra gente, né, o elemento proporcional à energia do fóton. Tá certo? Da mesma forma que a gente tem o P0 de uma partícula massiva, né, vai ser proporcional massa vezes o U0, que é a quadrivelocidade. Então a gente pega a quadrivelocidade do fóton, a gente tira como que a energia dele varia com o tempo, certo? E a gente sabe que a energia dele varia com o tempo assim. Tá ok? Então a gente viu que quanto mais tempo o fóton viaja, menor a energia dele. Certo? Porque se o fóton ele vem do AE cada vez menor, ou seja, cada vez no passado, esse número aqui é cada vez menor. Tá certo? Geralmente a gente vai olhar mais para frente, que isso aqui a gente vai escrever como 1 sobre 1 mais E. Esse aqui vai ser o redshift daquele fóton. Quanto mais no passado, menor a energia do fóton, observada pela gente. Isso aqui justamente está mostrando para a gente que o comprimento de onda do fóton está sendo esticado pelo fator de escala. Porque a gente sabe que a energia do fóton é proporcional a 1 sobre o comprimento de onda dele. Né? Bom, beleza. Por que a gente está querendo fazer isso? Porque agora a gente tem uma outra maneira de medir distância, que é a luminosidade. Só que o que é luminosidade? L. A luminosidade é o fluxo, né? É total, energia total irradiada pelo tempo. Não pelo tempo, né? Pela fonte. Pela fonte por tempo. Tá? Então a gente já sabe que esses fótons estão vindo e ao vir para a gente, eles estão perdendo energia, tá certo? Então se a minha estrela está emitindo uma certa quantidade de joules por segundo lá,
de joules por segundo, então a gente vai medir menos joules por segundo, justamente se a gente fosse capaz de medir toda a energia que a estrela lançou, né? Mas ele vai lançar em todas as direções, a gente vai medir só um pedacinho. A gente vai considerar isso daqui a pouco. Por enquanto, a gente só está vendo que a quantidade total de energia irradiada vai diminuir justamente por causa do retífice dos fótons. Mas tem um segundo fator aqui, né? A gente pode falar o seguinte, eu tenho que a minha luminosidade vai ser a energia dividido por um ΔT aqui. Por simplicidade, imagina que a sua estrela é assim. Ela lança todos os fótons e daqui, né, no mesmo instante, depois de um ΔT, lança de novo todos os fótons, depois do ΔT, lança todos os fótons de novo. Só por simplicidade, certo? Então, basicamente, esse ΔT é o intervalo entre um fóton e outro, emitido pela sua estrela. Tá certo? A questão é, será que esse ΔT muda? Será que ela lança um fóton, só que o universo evolui, daqui a pouco lança outro fóton, passaram-se alguns 10 a menos alguma coisa segundos, e aí na hora que a gente mediu esse negócio, os fótons estavam com mais tempo entre eles, ou menos tempo entre eles. Tá certo? A gente vai ver, depende, não é trivial. Certo? Então, um fóton é emitido, o segundo fóton é emitido, então é o seguinte... O primeiro fóton foi emitido, então ele foi aqui no tempo da emissão até o tempo da observação, 1 sobre A dt, tá certo? E isso aqui me deu um certo raio, não um certo raio, uma certa coordenada dc aqui. Tá certo? Eu posso tirar aqui o seno disso e ter a coordenada r. Ok? Mas eu não vou fazer isso porque só complica a minha vida à toa. Ok? Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou aqui. Eu sou o observador. Eu observei o primeiro fóton. Tá certo? O segundo fóton não foi lançado, ele foi lançado na origem ainda, que é onde está minha estrela, meu objeto luminoso. Mas ele foi lançado um ΔT depois. Aqui, ó, é ΔT de emissão. Tá certo? Eu vou observar esse cara aqui, ó, no ΔT aqui. Oh, caramba. Um ΔT do momento da observação. Ou seja, esse fóton vai viajar e eu vou observar ele depois. Mas eu vou só observar ele quando ele chegar na coordenada R, que é onde eu vou estar se eu for um observador em queda livre. Tá certo? Então eu quero saber que eu vou saber que eu vi esse fóton quando a coordenada R foi igual. Ou seja, eu preciso que isso aqui seja igual à integral de TE mais ΔTE até T0 mais ΔT0 de 1 sobre A dt. Para que esse segundo fóton atinja a mesma coordenada, que é onde eu vou estar, porque eu estou caindo em queda livre. Tá certo? Beleza, mas se eu igualar essa integral com essa integral aqui, essa aqui eu posso separar em dois pedaços, vai ficar assim, ó. Integral de deixa eu fazer já o passo final. De T0 até T0 mais ΔT, 1 sobre A dt, tá certo? Mais integral de TE mais ΔTE até TE de 1 sobre A dt igual a 0. Certo? É só os pedacinhos extras da integral que eu estou arrancando das pontinhas. Né? Quando eu arrancar esses pedaços da ponta, eu usando que a integral de A a B igual a integral de A a C mais a integral de C a B, né? E subtraio desse pedaço aqui. Então, se a sua fonte for lentíssima e demorar um giga não seria demais, né? Sei lá, alguns milhares de anos, então eu precisaria fazer essa integral aqui para descobrir quem é o meu ΔTE em termos do meu ΔT. Ou melhor, meu ΔT0 em termos do meu ΔTE. Mas se eu supor que esse meu ΔT é muito pequeno em relação à variação do fator de escala, eu posso resolver isso de uma forma mais simples.
Então isso aqui vai dar o quê? Delta T0, que é esse pedaço aqui, sobre A0, menos delta TE sobre AE é igual a zero. Aproximando aquela integral em primeira ordem em delta T. Tá certo? Mas isso diz pra gente o quê, pessoal? Que delta T0 vai ser igual a delta TE vezes A0 sobre AE. Então, de fato, o intervalo muda e pode mudar bastante. Se o seu universo tiver 1000 vezes maior ou menor, você vê que o intervalo mudou em 1000. Tá certo? Ou seja, o negócio que demorou 1 segundo para lançar, agora demorou 1000 segundos para eu ver os dois sinais. As duas frentes de onda seguidas. Pois é, isso tudo vai enfraquecendo. Bom, isso mostra pra gente que a luminosidade total emitida vai ser isso aqui, observada, né? Que vai ser a luminosidade emitida vezes AE sobre A0 ao quadrado. Esse fator aqui é o do delta T e esse fator é da energia, que eu escrevi aqui atrás. Esse aqui é o fator, um deles é o fator da energia, que me dá um fator de AE sobre A0, e 1 sobre ΔT me dá outro fator de AE sobre A0. Tá certo? Então a minha luminosidade já vai assim. Só expandi em Maclaurin para ΔT pequeno. E peguei o primeiro termo da série. Ou seja, essa integral aqui, quando ΔT for igual a zero, é zero, porque é a integral de T0 a T0, mais a derivada dessa integral em relação a isso aqui. A derivada da integral vai dar o integrando, quando eu estiver derivando o limite superior. Aí, se você quiser, você pode inverter os limites aqui para calcular a derivada do mesmo jeito. E aí vai dar menos, que é esse menos aqui. Certo? O senhor fala McLaren, então isso também vem de zero, porque é a mesma coisa, né? Por que quem vai dar dois nomes para a mesma coisa? Né? Então você vê que a luminosidade total irradiada já caiu bastante. E cai com o quadrado do fator de escala, que é considerável. Certo? Então a gente vai olhar uma outra coisa, que é o fluxo, que é a luminosidade sobre a área. Certo? Que é luminosidade por área. Bom. Como é que a gente faz isso? Bom. O fluxo original vai ser igual, o fluxo observado vai ser a luminosidade observada dividido pela área observada, que vai ser o fluxo emitido dividido por 4π, a área observada hoje, que é A0 ao quadrado, R0 ao quadrado, isso, certo? Vezes aquele fator lá, A emitido sobre A hoje ao quadrado. Tá certo? E o que as pessoas fazem é que elas vão definir uma certa coisa que se chama distância da luminosidade, ou seja, o fluxo observado ele vai ser igual ao fluxo emitido dividido por 4π, e o que quer que seja que apareça aqui eu vou chamar de distância da luminosidade ao quadrado. Você vê que não é mais uma distância, é uma distância misturada com um monte de outras coisas. Então, o fluxo observado eu vou relacionar com outro objeto geométrico e físico, tá certo? Que está associado ao fluxo total emitido. Tá ok? Eu vou pegar todos os fatores de A ali e vou escrever agora quem é o meu DL. Ou seja, isso aqui me diz que DL vai ser igual a A0. Veja, eu tenho aqui um A0. Cadê você? Está ali mesmo. Eu tenho um A0 ao quadrado aqui, um A0 ao quadrado aqui, mas esse DL ao quadrado, então fica a quarta, tira, fica o A ao quadrado. Então eu só vou separar ele assim, ó.
A0 sobre A emitido. O ao quadrado eu tirei, o emitido eu só tenho ele ao quadrado mesmo, passo ele para aqui para o denominador. Tá certo? Então vai ficar assim. Seno de raiz de K dc sobre raiz de K. Certo? E pronto. Finalmente temos aqui a nossa última distância. Eu acho que eu passei um pouco do horário. A gente pode continuar discutindo isso na próxima aula. Mas essa aqui digamos, é a terceira fonte clássica de medida de distâncias cosmológicas, tá? É a distância da luminosidade. Você vê que ela está associada ao fluxo. Se eu meço o fluxo por área emitido por uma fonte luminosa qualquer, eu posso extrair essa distância aqui. Se eu pego e meço o redshift, o espectro desse mesmo objeto, eu posso calcular esse cara teoricamente. Então agora, tá vendo? Eu estou fazendo duas coisas. Eu estou medindo um fluxo, que é muito mais preciso do que eu medir um fóton. Eu estou pegando, olhando uma estrela, ficando olhando para ela um tempão, para medir quanto é que é, quantos fótons eu estou observando por segundo e qual a energia deles e tudo mais. Existem tecnicalidades aqui, geralmente você não mede em todas as bandas, ou seja, você não mede todos os fótons com todas as frequências. Você mede só uma faixa dessas frequências, aí por causa disso tem que fazer umas correções aqui, algumas correções mais importantes, mas depois eu vou falar sobre elas, ok? Então, se eu tiver agora uma vela padrão, eu posso medir distâncias cosmológicas através da vela padrão. Mas eu não meço qualquer coisa. Tá vendo? Eu meço esse DL, que é uma distância que envolve um monte de coisas teóricas aqui. Para eu poder relacionar isso com o modelo, eu preciso encontrar quem é esse cara aqui. E esse cara vai estar associado com o redshift, que é a quantidade, né, que é como o fator de escala mudou desde o momento em que a fonte luminosa mandou a luz até o momento que eu recebi a luz. Tá certo? Mas agora a gente já tem os maquinários básicos para entender vela padrão, régua padrão e a distância percorrida pelo fóton. Beleza? Mas é isso. Valeu, pessoal.